Deus. Abra a tua Bíblia, por favor, em Romanos, no capítulo de número 8. Nós estamos aí, eu sempre gosto de tratar do assunto Espírito Santo, e eu às vezes ainda sou capaz de me impressionar com o pouco conhecimento que a igreja tem sobre o Espírito Santo, inclusive esse que vos fala. Eu começo a estudar, eu sempre descubro alguma coisa nova, algum detalhe novo, e isso é muito bom, porque Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento. Então a gente precisa estar sempre estudando e meditando na palavra, mas às vezes eu vou pregar em algum lugar e eu falo de assuntos tão simples do Espírito Santo, como obra de regeneração, como fruto do Espírito, e as pessoas falam assim: nossa, não sabia sobre isso. Irmãos, o Espírito Santo na verdade, Atos dos Apóstolos deveria chamar-se Atos do Espírito Santo. Da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, depois da assunção de Cristo em diante, quem está trabalhando efetivamente na igreja é o Espírito Santo. Quem está atuando efetivamente, não que Cristo não esteja, Ele está também na pessoa do Espírito Santo. Mas o que nós temos de contato com Deus e a obra que é feita em nós como cristãos é a obra do Espírito Santo, que foi providenciada por Jesus na cruz. Então precisamos saber desse assunto. E eu sempre volto nesse assunto na igreja, eu sempre gosto de falar desse assunto na igreja, porque eu sempre percebo que mesmo algumas coisas que a gente trata aqui de forma muito séria, eu percebo que às vezes alguns de vocês ainda ficam patinando. E o assunto que eu vou tratar hoje é um assunto onde eu vejo a igreja às vezes patinando, que é o impulso do Espírito Santo, ou o testificar do Espírito Santo. Quem tem certeza que está salvo, levanta a mão. Glória a Deus. Ei, glória a Deus. Estou falando isso porque algumas pessoas não levantam a mão, porque não tem essa certeza. Por que nós não temos essa certeza? Porque ainda não sabemos desfrutar desse impulso, desse testificar do Espírito Santo. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8, vamos ler a partir do verso 14. Eu quero ler na nova tradução na linguagem de hoje, e diz assim: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Versículo 16. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Na versão revista atualizada, versículo 16 fala assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A série que nós estamos é o Espírito Santo e o Espírito humano. Nesse versículo 16 tem um ensinamento maravilhoso, porque Paulo fala: o meu Espírito e o Espírito de Deus. Às vezes nós achamos que o Espírito é só o Espírito de Deus. Não, é o Espírito de Deus no nosso Espírito. O Espírito de Deus no nosso Espírito. Por isso que é importante você entender o que é o Espírito, quais são as funções do Espírito. E aí eu te convido a assistir as primeiras, acho que a primeira está, né, Marcinha? Tá. A primeira ministração dessa série já está no YouTube, no canal Nave Sua Igreja, que eu falo lá sobre a diferença entre corpo, alma e espírito. E eu acredito que aí nas próximas semanas vai estar as outras. Essa na próxima. Então muito obrigado. Não estou cobrando não, estou só... Eu me cobro. Só te deixando envergonhado. Não precisa, eu me cobro.
Então eu te convido a ouvir essa pregação, porque te ajuda a entender o que é o Espírito. Por quê? Preste atenção. O Espírito de Deus, pelo fato do Espírito humano ser o lugar da comunhão, lembram que Jesus falou com aquela mulher samaritana no poço de Jacó? Ele falou: Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em... Por que ele falou isso? Só porque ele queria as pessoas espirituais? Não, não é isso. É porque ele falou: o lugar da comunhão com Deus é no Espírito. Esse lugar é onde Deus tem comunhão com o homem. Então nós precisamos identificar o nosso espírito, saber o que é o nosso espírito, porque conhecendo o nosso espírito, nós vamos poder interagir com o Espírito de Deus. Vamos poder interagir com o Espírito de Deus. Então, o que eu percebo, e o que eu até mesmo tenho dificuldade, é que nós estamos vivendo, e isso é fato, dias em que as pessoas estão muito confusas. São dias onde as pessoas elas não têm muitas convicções. E as pessoas, a nossa geração, a geração de 30, 40, 50 anos de idade, nós temos muita dificuldade de decidir. Nós temos muita dificuldade de caminhar segundo aquilo que decidimos. Então não existe momento mais importante, nunca foi tão importante recebendo direções de Deus como nesses tempos. Nunca na história da humanidade precisamos tanto da direção de Deus como estamos precisando nesses dias. Amém. Porque nós somos bombardeados por uma série de informações, somos atacados por uma série de informações, e essas informações em muitos momentos nos deixam confusos. Então o que eu quero falar hoje é sobre como receber de Deus o testemunho interior. O que eu vou falar hoje é sobre receber esse testificar que Romanos 8,16 fala. O Espírito de Deus testifica. Com o nosso Espírito somos filhos de Deus. O que eu quero falar nessa manhã é sobre isso, sobre esse impulso do Espírito. E eu coloquei Espírito com letra maiúscula, para que você saiba que o impulso do Espírito, ele é o impulso do Espírito Santo no nosso Espírito. Então o que nós vamos falar hoje é isso. Por que isso é importante, pastor Léo? Porque esse é o modo número 1. Essa é a forma primária que Deus usa para direcionar os seus filhos. O testificar do Espírito, o impulso na intuição, é a forma número 1 de Deus direcionar os seus filhos. Essa é a forma número 1. Pastor, o que é esse testificar do Espírito? A definição é uma convicção profunda que não tem origem em nada natural. A definição do testificar do Espírito: uma convicção profunda que não tem origem em nada natural. Amém. É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Eu quero começar com um belo exemplo bíblico desse testificar do Espírito. Na verdade, o texto que nós vamos ler, eu queria que você abrisse 1 Samuel capítulo 16. Daqui a pouco eu vou explicar porque que eu escolhi um texto do Antigo Testamento. Eu vou citar alguns do Novo também, mas eu escolhi um do Antigo. Essa narrativa, pode abrir aí, tá? 1 Samuel capítulo 16. Essa narrativa, essa história descrita na Bíblia, ela vai nos dar vários exemplos da interatividade. Para mim, esse é o melhor exemplo de como o Espírito interage com o homem dentro da Bíblia. Para mim, não existe melhor exemplo da forma como Deus quer interagir com o homem que não seja esse texto. Todos abriram? Depois do advento do celular, isso ficou uma beleza, né? Ninguém precisa ficar procurando mais, né? 1 Samuel 16, versículo 1. O texto começa assim: o Senhor disse a Samuel. O Senhor disse a Samuel. Esse Senhor disse
ele pode ser de duas formas. Ele pode ter ouvido a voz audível de Deus, ou ele pode ser o assunto que eu vou tratar na semana que vem, que é a voz do Espírito. Hoje eu não estou falando da voz. O impulso não tem voz. Semana que vem eu vou falar da voz. Esse texto fala que Deus disse para Samuel. Então, ou Samuel ouviu a voz audível de Deus, ou Deus falou no espírito dele. Mas Deus não aparece para Samuel. Porque se ele aparecesse, a Bíblia descreveria: Deus apareceu, o anjo do Senhor apareceu. Mas como a Bíblia diz, Deus disse para Samuel, é a mesma coisa que Deus falou, por exemplo, com Noé. Se você lê Gênesis capítulo 6, a palavra diz que Deus falou com Noé construir uma arca, mas não fala que Deus apareceu para Noé. Então vamos lá. Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Enche um chifre com azeite e leve com você. Depois vai a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Aqui vem a segunda lição desse texto. Nós precisamos aprender a responder para Deus. Não responder na forma dos respondões, né? Michel já olhou para mim assim, como bela professora, como pastor do Kids. Como é esse negócio? Eu era chamado antigamente, meu pai está aqui, sabe disso. Ele fala assim: é muito respondão, menino. Porque é argumento na ponta da língua, né? Mas enfim, né? Sobre isso que eu quero falar. Nós precisamos interagir com Deus. Deus, ele nos dá uma direção. Se você não tiver certeza completa da direção, fala com Deus: Deus, não entendi, me explica direito. Foi o que o nosso amigo Samuel fez. Deus deu uma direção para ele muito específica. Falou: eu não quero mais que Saul seja rei, eu vou levantar outro rei, enche o chifre de azeite, vai na casa de Jessé e lá eu vou te dar uma pessoa que você vai ungir rei. Aí Samuel fala assim: como posso fazer isso? Respondeu Samuel: se Saul souber disso, ele me mata. Ou seja, a gente tem dúvidas e não fala com Deus, né? A gente tem medo do que vai acontecer e não fala com Deus. Ai, Senhor, como que eu vou pagar essa conta? Como que eu vou fazer isso? Se eu entregar essa oferta, como vai ser? Se eu me dedicar muito à obra de Deus, se eu ficar na igreja todo dia, como o pastor Léo quer, a pastora Flávia quer, como que eu vou fazer? Como que vai ser? A gente não fala com Deus. Samuel falou: Senhor, Saul vai me matar. O Senhor Deus respondeu. Olha que legal isso. Eu ouvi de um pastor a descrição de que essa interatividade com o Espírito Santo é parecida com um jogo de damas. Para que você possa movimentar a sua pedra, o seu, entre aspas, oponente precisa movimentar primeiro. Então o que Deus espera é, quando Ele dá uma direção, Ele espera que a gente interaja com essa direção, ou perguntando o que eu tenho que fazer de forma mais específica, entender melhor a direção, ou fazendo. Porque senão a próxima direção não vem. Então muitas vezes Deus não está te falando mais nada, é porque Ele já te mandou fazer uma coisa que você não fez. Eita. E aí Ele não pode te dar outra direção, porque você ainda não mexeu, não fez a sua parte do tabuleiro de damas. Enquanto você não mexer, Ele não pode dar outra direção. Então, o Senhor Deus respondeu. Ó, presta atenção. Isso aqui é o que eu chamo de upgrade da revelação. Deus não tinha falado o que Ele vai falar agora. Se Samuel não tivesse perguntado, essa parte aqui da direção não teria existido. Essa parte da direção, ela só existiu porque Samuel falou uma coisa. E Deus, irmãos, escreve isso. Ele é especialista em desfazer desculpas. Eita. Todas as desculpas que você pode dar para Deus e para a obra dele, Ele tem a resposta, como se diz, na ponta da língua. Verdade. O Samuelzão velho aqui, irmãos, ele queria ver se Deus conseguia passar dele o cálice, né? Ele falou: Deus, eu sou muito conhecido. Por que você não manda um profeta desconhecido? Todo mundo vai saber que sou eu.
Isso que eu estou conjecturando, tá, irmãos? Todo mundo vai saber que sou eu, Deus. Manda outro, não me manda. Samuelzão velho estava dando uma desculpa para Deus. Como você dá. Então a pessoa esse dia me ligou e falou: pastor, eu não vou no culto por causa disso. Eu falei: você já orou? Porque não sou eu que te dispenso do culto, é Deus. Todo dia que você ligar para mim, você tem que ligar para Ele. Ele que é o dono desse negócio, não sou eu. Eu não posso te dispensar, não tenho esse direito. Eu não posso falar para você: não vem no culto, não vem na escola, não vem nisso. Claro, é bom você dar uma satisfação para a gente saber. Porque muitas vezes, a gente vai orar e a gente fala: Senhor, tu sabes que hoje eu não posso ir no culto. Ele fala: eu sei que você está enrolando. Aí você fala: não, é porque o senhor sabe, eu tenho esse compromisso. Ele fala: não, eu sei que você está enrolando. Pode continuar enrolando. Porque Deus a gente não faz de bobo. O Samuelzão velho, ele queria que Deus dispensasse ele. Aí ele falou: eu sou muito conhecido. Volta a dizer, irmão, isso aqui eu estou conjecturando. Ele tentou meio que sair fora: Senhor, eu sou muito conhecido, Saul vai me matar e tal. Aí Deus fala com ele assim: leve um bezerro, diga que você vai para lá oferecer um sacrifício ao Senhor, convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Ou seja, eu te dar uma direção até aqui, depois te dou outra. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Eu não vou te falar ainda quem é o rei. Dá esse primeiro passo, que lá eu continuo com a revelação. Tem gente que acha que a revelação de Deus é definitiva. Não, ela é gradual. Então, se você não der um passo, Deus não pode dar o próximo. E Ele não vai te dar todos os passos. Ele não vai falar para você assim: vá para tal lugar, porque lá você vai ter isso, vai casar com esse, vai ser aquilo, vai trabalhar com ele. Ele fala assim: vai, quando chegar lá, eu te mostro o próximo passo. Amém? Estão entendendo isso? Sim. Eu quero só destacar uma coisa para vocês. Todo esse diálogo aconteceu aonde? Se Deus não apareceu para Samuel, aonde aconteceu esse diálogo? No Espírito. Toda essa interatividade aconteceu no Espírito. Meu Deus. Não tinha um anjo ali. Deus não apareceu para Samuel. Era tudo no lugar do Espírito. Ai, pastor, eu quero chegar nesse nível. Eu também, irmãos. Meu Wi-Fi com Deus corta, dá umas falhadas, porque a gente não desfruta da presença dele. Mas enfim, isso é assunto para uma outra pregação. Versículo 4. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi para Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: sua visita é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer o sacrifício a Deus, purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Presta atenção agora no versículo 6. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou. Quem pensou? Samuel. Aqui nós estamos falando de alma, mente, vontades e emoções. Samuel pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Alma pura. Aí, olha o versículo 7. Mas o Senhor disse, de novo aonde, irmãos? Espírito. Porque ele está aqui, nem a voz audível foi, porque estava num grupo de pessoas, estavam sacrificando ao Senhor. Então aqui nesse momento, eu já posso afirmar que nem a voz audível era. Eu já posso afirmar que aqui era no Espírito mesmo. Olha o que Deus disse para ele. Talvez uma das maiores lições que esse grande profeta, só fazer um pequeno parêntese sobre a vida de Samuel. Samuel, ele foi precursor do movimento profético. Ele foi o primeiro dessa linhagem de profetas. Samuel, ele inclusive inaugurou uma escola de profetas. Ou seja, ele inaugurou um lugar onde ele ensinava as pessoas
a ouvir a voz de Deus. Aleluia. Por quê? Porque quando ele era garotinho, ele ouviu a voz de Deus a primeira vez e não sabia identificar. Lembra da história? Samuel, Samuel. Ele foi correndo no Eli, que era um sacerdote. Oi, seu Eli, você está precisando de alguma coisa? Aí Eli falou, mano, eu te chamei. Samuel ficou meio cafifado, mas voltou para a cama. De novo, Samuel, Samuel. De novo ele sai correndo, vai. Ô, seu Eli, agora só me chamou, não é possível, não estou doido. Aí, o Elisão velho, que já tinha tido experiência anteriores com Deus, fala com ele assim, Samuel, se você ouvir essa voz de novo, você fala, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí foi exatamente o que aconteceu. Samuel volta para a cama, de novo vem a voz, Samuel, Samuel, só que desta vez ele responde, Senhor, fala que o teu servo ouve. E Deus então fala para ele uma das maiores revelações. Na verdade a gente até acha que é sobre Davi, mas não é sobre Jesus. Deus fala com ele assim, eu levantarei o sacerdote com o meu coração e com a minha mente. Gente, quem tem o coração e a mente de Deus? O próprio Jesus. Aleluia. Então, foi uma mensagem profética que Deus deu para Samuel. E Samuel falou, não, preciso ensinar as pessoas a ter isso que eu tive. E aí ele então funda uma escola de profetas. Só que nos últimos dias da vida desse homem, ele ainda estava aprendendo com o Senhor. Por quê? Ele olhou para o Eliabe, provavelmente era um cara forte, assim como eu, bonito, assim como eu. Meu Deus! Até você viu, né, Cláudio? Então Eliabe provavelmente era um cara que tinha condições humanas de ocupar aquela posição. Só que aí olha o 7, olha o que Deus fala para esse camarada. Eu acho que na hora que Deus falou, ele falou, olha, isso eu tenho que escrever. Olha o que Deus falou. Não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Quando Samuel ouviu isso do Espírito Santo, ele deve ter falado, Shoo! Ele deve ter falado, isso é bom mesmo! Eita glória! Irmãos, versículo 8. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel diz, agora é um detalhe, irmãos. Aqui a gente começa a entender o impulso. Até agora havia uma interação. Samuel estava ouvindo uma voz, talvez audível de Deus, como eu disse no início, ou talvez a voz do Espírito. Mas a partir de agora não tem voz mais, é impulso. É impulso apenas. Preste atenção. Versículo 8. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse, esse também não foi escolhido pelo Senhor. Deus falou alguma coisa com ele? Não. Só que ele sentiu. Esse não. Versículo 9. Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia. E Samuel disse, o Senhor Deus também não escolheu esse. Mais uma vez. Deus falou alguma coisa? Não. Mas ele sentiu um impulso. O que eu gosto de chamar de uma facada. Ele sentiu alguma coisa, tocou ele e falou, isso aqui não é de Deus. Versículo 10. Assim Jessé apresentou Samuel, assim como, da mesma forma que ele passou esses 3, ele passou os outros 7 filhos. E Samuel disse, o Senhor Deus não escolheu nenhum destes. Ou seja, ele não, como diz a crentalhada, ele não sentiu paz. Ele não sentiu aquele impulso. Faça isso. Esse é o cara. Só que aí ele entrou em crise. O profeta veio, fundador da escola de profetas, o grande Samuel. Peraí, o que está acontecendo entre nós dois? Falhou aí, você me falou que era Jessé, na casa de Jessé. Já passaram todos os filhos de Jessé e eu não senti paz. O que está acontecendo? Irmão, Deus é especialista nisso. Tirar, eu vou usar um termo pejorativo, mas entendo. Tirar um coelho da cartola. Deus é especialista em nos surpreender, em fazer aparecer algo que nós não estamos esperando. Aleluia.
Por que Deus faz isso? Porque Deus quer que nós dependamos dEle. Aleluia. E Ele quer que nós amadureçamos ao ponto de confiarmos que Ele tem uma provisão, Amém. que Ele tem um Davi guardado para se revelar no momento certo. Talvez você está aqui essa manhã e você nem sabe, mas Deus está preparando um Davi num lugar que você não imagina. Samuel, irmãos, ele ficou tenso, ele falou assim: peraí, o que aconteceu? Deus falou comigo que era aquele lugar, já passaram todos os filhos, o que vai acontecer? Aí ele volta para o Senhor. Note, ele não agiu de forma precipitada, porque o problema da cantalhada é essa: não, eu recebi uma direção que vou lá fazendo. Calma, calma. Ele não agiu de forma precipitada. O que ele fez? Ele voltou no Senhor. Assim, Jessé apresentou seus 7 filhos, e Samuel disse: o Senhor Deus não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Provavelmente, aqui eu estou conjecturando. Samuel falou: Deus, o que aconteceu? Deus falou com Samuel assim: pergunta ele se não tem mais nenhum filho. Ô irmão, que pergunta idiota é essa? Mas vou te perguntar, né? Pro Alisson: não tem mais nenhum filho aí não, cara? Tem não, tenho certeza, tá, só aquele ali tá ótimo. Agora sim. Irmãos, provavelmente Deus falou com Samuel assim: pergunta a ele se não tem mais nenhum filho. Samuel achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Olha a música que eu lembrei que era igual. Samuel achou aquilo estranho, mas falou assim: bom, eu tenho experiência com Deus, alguma coisa Deus deve estar fazendo por ele. E aí Jessé perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? E por incrível que pareça, tinha. Jessé respondeu: tem mais um, o caçula, mas ele está fora tomando conta das ovelhas. Irmão, Davi era tão insignificante que ele nem contava na apresentação dos irmãos. Meu Deus. Tão significante. E aqui, mais uma vez, irmãos, é uma figura, porque nós estamos buscando o espetacular e esquecemos o sobrenatural. Samuel estava buscando o espetacular e Deus estava preparando o sobrenatural. Ai, meu Deus. Davi, Jessé respondeu: tem uma caçula nós também. Está por aí julgado, nem sei, está cuidando das ovelhas aí. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. Aqui tem uma revelação, mas vou deixar para outro dia. E o Senhor disse a Samuel: irmão, percebe que o Senhor deu uma parada, porque Deus estava vindo dizendo, tinha um diálogo. Quando Samuel chega para ungir os filhos de Jessé, o diálogo para. E aí Samuel começa a usar o testificar, o impulso do Espírito. Não, a paz. Aí nesse momento o diálogo retorna. Se você ler o texto com calma, você vai ver isso. De repente esse negócio de o Senhor disse para. Quem não unge nenhum dos 7 filhos de Jessé é o próprio Samuel. Deus não falou nada. Ele falou: esse não é. Por quê? O impulso, a paz. Ele não sentiu paz. Ele não sentiu que era de Deus. Aí, olha só, o Senhor disse a Samuel: é este, unja. Samuel pegou o chifre, ungiu e foi uma grande bênção. Lá. Então, percebem que é o que eu estou querendo ensinar para vocês nessa manhã? Percebem que a gente desfruta pouco disso? Hoje eu estou falando do testificar, que é o que eu gosto de chamar dessa facada de Deus, ou o que a crentaiada chama de não estou sentindo paz. É a mesma coisa. Semana que vem eu vou falar da voz, que é essa interatividade. Agora, a primeira coisa que você precisa aprender, e eu citei um texto do Antigo Testamento de propósito,
é que o profeta do Antigo Testamento e do Novo, eles têm uma diferença. Não na forma como era feito. O profeta do Antigo e do Novo, a forma como Deus interage é a mesma. O que muda é o conteúdo da mensagem. A forma como Deus interage com o profeta do Antigo e do Novo é a mesma. O que muda é o conteúdo. Por quê? No Antigo Testamento, o conteúdo do profeta era para dar direção. Ou seja, se alguém precisasse de uma direção, como o Espírito Santo não morava dentro de todo mundo, o Espírito Santo era só sobre aqueles que Deus separava. Quando você precisava de uma direção, não adiantava orar, você tinha que ir no profeta. No Novo Testamento você não faz isso. Por quê? Porque agora você tem o Espírito Santo. Então o conteúdo da mensagem do profeta que mudou. Hoje, no nosso cenário, o profeta não pode te surpreender. Aleluia. O profeta apenas confirma o que Deus já falou com você. Aleluia. Volta a dizer, o profeta apenas confirma o que Deus já te falou. Ou seja, o conteúdo da mensagem é diferente. No Antigo era direção, no Novo é confirmação. Se, anote isso, se o profeta te surpreender, alguma coisa está errada. Se o profeta te surpreender, alguma coisa está errada. Tem um exemplo que eu gosto muito desse impulso do Espírito. E eu citei ele aqui várias vezes. Quem vem sempre sabe o que eu vou dizer. Atos 16, 28. Paulo e Silas estão presos, terremoto, as cadeias caem, o carcereiro pega a espada para se matar. Paulo grita: não se mate, estamos todos aqui. Como Paulo falou isso? Ele teve um impulso ali naquele momento. Alguma coisa falou para ele assim: fala isso. Alguma coisa falou para ele assim: não deixe o carcereiro se matar. Por quê, irmãos? É só nós entendermos como é uma prisão. O carcereiro fica junto com os presos? Não, e senão os presos tomam a chave dele e vai embora. Ou seja, no mínimo, Paulo e o carcereiro estavam em ambientes diferentes. Segunda coisa, por mais que aquela prisão fosse uma prisão bem iluminada, o que não era verdade, mesmo que houvesse luz, claridade aonde o carcereiro estava, aonde Paulo estava, não havia luz. Porque não faz sentido colocar luz para um preso. E mais, à meia-noite, nas nossas cadeias de hoje, a luz já apaga. 10 horas você tem que estar na cama dormindo. Naquela época, pior ainda. Ou seja, além de estarem em lugares diferentes, não havia luz suficiente para Paulo saber que aquele cara ia se matar. Mas talvez você fale: não, mas quando o carcereiro puxou a espada, fez um barulho, Paulo deduziu isso. Talvez o barulho da espada era porque o carcereiro ia matar alguém. Como Paulo ia saber que ele ia se matar? Ou seja, Paulo foi capaz de saber algo que ele não poderia saber naturalmente. E por causa de um impulso do Espírito, aquele cara não se matou. E toda a casa dele foi salva. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, esse impulso é um freio. É um freio. É alguma coisa dentro de nós, uma luz vermelha, um sinal de parada. Esse impulso, irmãos, não é uma voz. A voz nós vamos falar semana que vem. Esse impulso é apenas um sinal de pare ou um sinal de avanço. Sinal mesmo. Aqui em Minas nós chamamos de sinal. Lá em São Paulo é farol, né? Não sei o que é farol. Farol é do carro. Mas esses paulistas gostam de inventar moda, né? Lá no Espírito Santo, como é que chama, Cláudio? Farol também. Farol também? Esse capixaba também não está por nada. É um semáforo.
semáforo, apenas acende uma luz, vá, ou acende uma luz, não vá, ou acende uma luz, preste atenção. Vigia, crente. Irmãos, se nós não obedecermos a essa voz, ou simplesmente ignorarmos, ela vai continuar acendendo. Ou invariavelmente ela vai aparecer. Você está num culto de adoração, de repente vem aquele sinal de novo. Você devia ter feito isso. Devia ter ungido Davi. Você não devia ter feito aquilo. Não devia ter feito aquilo. Não devia ter... Ela fica enquanto você não obedecer. Ela vai continuar aparecendo. E eu acho legal que isso acontece às vezes com pessoa que às vezes nem é cristã. Ela fala, eu senti ali um incômodo, eu não posso determinar por que isso aconteceu. Eu sei que às vezes acontece. Agora, irmãos, à medida que nós decidimos obedecer, nós começamos a experimentar algo muito gostoso. Nós começamos a experimentar uma paz, ou o nome que eu dei, né, um sentimento aveludado. Nossa! Hã? Eita! Você começa a experimentar um sentimento gostoso, um sinal para avançar. À medida que você resolve obedecer, você vai começar a perceber que o sentimento vai mudando. Aquele sinal vai mudando. Um grande exemplo, irmãos, desse impulso é o próprio fato de sermos salvos. No aspecto mais importante da vida de um cristão, o maior milagre que pode acontecer com qualquer pessoa, que é a salvação, que é o fato de você entregar sua vida para Jesus ou nascer de novo. Isso acontece não por uma voz. Alguns podem até ter ouvido uma voz, mas normalmente isso é por um impulso. E é tão impulso que muitas vezes a pessoa chega em casa e fala, o que eu fiz? Porque ela foi direcionada por um impulso. Então, o maior milagre que eu e você podemos experimentar é o milagre da salvação. E esse milagre, ele acontece por um impulso do Espírito. Aleluia! Então, se você quer conhecer esse impulso, é o mesmo que te levou a ser salvo. Aleluia! E eu gosto de usar um outro exemplo, que é o exemplo do dízimo. É o mesmo que te leva a entregar a oferta. Às vezes você entrega e fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Pastor, não dá para voltar não. Não, filho, nós já está gastando. E aqui o rio corre rápido. Entrou, vai embora. Nós só não dá o troco. Nós estamos entregando 50, te devolve 30. No mês que vem nós te devolve. Caiu no rio aqui, vai embora. Tem que fazer as coisas. Mas enfim, é o mesmo impulso, irmãos. É o mesmo impulso. Às vezes, você realmente não sabe explicar como sabe. Às vezes, você não sabe explicar como sabe. Sei, porque sei, porque sei. Porque sei, não sei. Só sei que sei. Pastor Luciano Subirá. Sei porque sei. Às vezes a gente não sabe. Mas você lá no fundo do seu íntimo, você sabe. No fundo, você tem o testemunho interior. Quer ver? Abre a tua Bíblia aí, em Ezequiel 36. Ezequiel 36. Saúde. Muita saúde. Todos abriram? Versículo 26. Diz assim: eu lhes darei um coração novo, e porei em vós o espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Agora anote, versículo 27. Porém o meu espírito, com letra maiúscula,
dentro de vocês, e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Presta atenção nesse versículo. Versículo 27 é a chave. Porém o meu Espírito dentro de vocês, e Ele fará com que vocês obedeçam. Ele não falará como obedecer. Ele vai fazer você obedecer. Como? Pelo impulso. Uou! Ele não diz, falarei para você como obedecer. Ele fala, farei você obedecer. Meu. Por isso que existe um ditado, jargão cristão, gospel evangélico, que fala o seguinte: quem é salvo não presta para viver no mundo. Irmãos, era impressionante. Eu não sei se era a pastora Flávia que orava, minha mãe, não sei se era o meu avô, que Deus o tem em bom lugar. Enfim, eu não sei que cargas dava, que energia era aquela, que quando eu estava desviado, todo lugar que eu ia, alguém pregava para mim. Eu não sei que energia que era aquela, que sempre alguém pregava para mim. Aí para mim o cúmulo do absurdo, e o final foi que eu estava jogando pife. Pensa no fundo do poço, irmãos, já estive lá. Quando é o fundo do poço, quando você está num bar, uma mesa de bar, eu estou cantante. Imagina você estar numa mesa de bar, até que cachaça não era muito fã não, mas estava tomando uma cervejinha que eu também não gostava muito, mas como estava ali mesmo, jogando pife valendo R$1. Esse lugar é o fundo do poço. E eu estava lá jogando com as minhas cartas, e o companheiro que estava comigo de frente falou assim: nós estamos desviados demais, nós precisamos voltar para a igreja. Eu falei: não, para, você vai pegar para mim agora. Eu lembrei de Davi, mesmo que eu vou para o fundo do poço, mais fundo, Deus me acha lá, né? Deus fala: ei. Que cidadão, ela já lei, não? Não era não. Podia até ser, mas não era não. Era pior um pouquinho, mas não era não, mas podia ser. Mas enfim, irmãos, Deus, Ele nos fará obedecer. Como? Pelo impulso. Abra a tua Bíblia em Juízes, capítulo 6, porque nós, por não desfrutarmos desse impulso, ou do que eu vou falar semana que vem, que é a voz, nós acabamos tomando algumas atitudes como a desse cara que nós vamos ler agora, que eu gosto de chamar de se der certo é de Deus, ou se for de Deus vai dar certo. Irmãos, preste atenção, nós que temos o Espírito Santo não podemos agir dessa forma. Amém. Vou repetir. Nós que temos o Espírito Santo não podemos agir dessa forma. Como? Se for de Deus vai dar certo. Não. Eu preciso primeiro, antes de agir, saber se é de Deus. Amém. E aí, a partir da convicção de que eu sei que é de Deus, eu posso agir. Porque eu sei que é de Deus, então eu posso agir. Note, não estou dizendo que você não vai sofrer. Estou dizendo que você vai saber qual é a direção de Deus. Aí todo mundo me olha assim: não, pastor, eu imaginei que a direção de Deus não nos leva para o sofrimento. Ora. Lê do engano, fosse enganado. Quem te vendeu essa pílula e te enganou, irmãos. Nós estamos aqui para abraçar a vontade de Deus. Doa quem doer. A vontade de Deus não é a minha vontade, é a dele. Aleluia. Prova de que muitas vezes a vontade de Deus leva para um lugar de sofrimento o próprio Cristo na cruz, ou em última análise o próprio apóstolo Paulo, ou em outra análise o próprio apóstolo João. Pastor, mas eu achei que era um mundo de cor-de-rosa. Não, esse mundo não existe, irmãos. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Existirá quando Cristo restaurar todas as coisas. Mas ainda não existe. É claro que eu posso minimizar esses efeitos. Como?
Aí é tema para uma outra pregação. Acho que vou até fazer uma campanha minimizando os efeitos da vontade de Deus. Mas acho que também não é muito cristão não, né? Abraça logo essa vontade e vai embora. Eita! Bom, Juízes capítulo 6. Todos abriram? Versículo 36. Todos abriram? Juízes 6:36. Então Gideão disse: ó Deus, tu dissestes que queres me usar para libertar o povo de Israel. Pois bem, vou pôr uma porção de lã no lugar onde molhamos o trigo. Se de manhã o orvalho estiver molhado, somente a lã, e o chão em volta dele estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar Israel. Versículo 38. O que ele disse aconteceu. Na manhã seguinte, Gideão se levantou, espremeu a lã e dela saiu água, que deu para encher uma tigela. Então ele pediu a Deus: não fique zangado comigo. Ele já sabia que o que ele estava pedindo era muito bom, né? Me deixe que eu fale só mais uma vez. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã. Que desta vez a lã fique seca e que haja orvalho somente no chão em volta dela. E Deus fez isso. Naquela noite a lã ficou seca e o chão em volta ficou coberto de orvalho. Vocês entenderam? Gideão tem um chamado de Deus. Deus fala: Gideão precisa te usar para libertar Israel. Por que Deus usou Gideão, irmãos? Deus, ele não usa ninguém desprevenido. Ele só usa quem ele dá um encargo. Eita! O que é o encargo? O encargo é a dor. Ou seja, tudo que você olha na igreja que não funciona bem, isso chama-se encargo. Vou repetir. Tudo que você olha na igreja que não funciona bem, isso chama encargo. É Deus te falando: então assume a peteca. Olha aí, ó. Vou repetir. Esse é bom repetir várias vezes. Tudo que você olha na igreja que não funciona bem, isso chama encargo. É Deus dizendo para você: vai e faça. Ei, meu Deus. É, mais ou menos. Danado. Irmãos, Gideão, ele ficava lá malhando trigo. Depois você pode ler a história desse cara. E reclamando: ah, tá vendo? Deus abandonou a gente, deixou nós aqui, ó. A gente tá aqui, o povo tá roubando a gente, não sei o que. Tava encargado e nem sabia. Aí o Deus um dia aparece para ele e fala assim: muito bem, se você está reclamando que eu deixei você na mão, então vou fazer o seguinte: eu vou te usar para libertar Israel. Aí não é bem assim, aí eu preciso de prova. Oh, meu Aí ele Deus. fala: pô, Deus, não é bem assim, talvez eu estou roubando tanto assim, Deus falou: não, vou te usar. Aí ele pede uma coisa difícil para Deus. Ele fala: ó, o seguinte, chove ao redor, chove na lã, mas não chove ao redor. Irmão, como que o orvalho cai num lugar só? Foi exatamente o que aconteceu. Ele acordou no outro dia tudo seco. E na onde estava a lã, molhada. Ele falou: Deus, não fica com raiva. Deixa eu fazer só mais uma provinha. É que quando a gente não quer obedecer, irmão, a gente não quer, a gente quer fazer pirraça. Aí ele fala assim: Deus, agora vou fazer o contrário. Orvalho só na lã, ao redor seco. Deus falou: pois bem, farei como tu queres. Orvalho só ao redor e a lã sequinha. Aí quando ele falou assim: agora eu tenho que obedecer. Aí Deus falou: opa. Não, senhor. O senhor me provou 2 vezes, agora eu vou provar você. Então presta atenção, irmão. Deus. Olha para mim. O único lugar que Deus te dá autorização para provar Ele é no dízimo. Vou repetir. O único lugar que a Bíblia diz que você tem autorização para provar Deus é no dízimo. Ele fala: entrega o teu dízimo e me prova nisso. Se eu não vou abrir a janela do céu sobre você. É o único lugar. Todas as outras provas que você faz com Deus, você está dando direito dele te provar também. Ei, meu Deus. Danado. Toda vez que você prova a Deus num lugar que você não tem direito, você dá direito dele te provar. Já entendi. Aí, presta atenção. O Gideão fez prova com Deus 2 vezes. Aí ele falou: bom, agora eu vou obedecer. Junta um exército de 30 mil homens. E fala: Deus, estamos prontos. O que devemos fazer? Deus fala: peraí, você me provou 2 vezes, agora eu te provo 2 vezes.
manda embora 30 mil homens contra um grande exército de 70 mil homens. Já era pouco, não é? Deus fala assim: manda embora os covardes, os medrosos. Ai, meu Deus. Foi embora uma leva. Aí Gideão falou: agora eu estou pronto, vou lá, Senhor. Deus falou: você provou uma, depois outra, agora eu vou provar de novo. Quem se ajoelhar para beber água, quem beber água igual o cachorro, você manda embora. Moral da história: ficou ele com 300. Ai, meu Deus. Então toda vez que você prova a Deus, você dá direito a Deus te provar também. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós precisamos decidir alguma coisa, ou precisamos receber a direção de Deus de alguma forma. Nós agimos desse jeito, em detrimento do impulso interior. Nós simplesmente resolvemos acreditar no que é externo. Gideão já tinha a direção de Deus, estava dentro dele, mas ele preferiu olhar para algo externo. Toda vez que você resolve olhar para algo externo como direção de Deus, isso vai te colocar em maus lençóis. Vou repetir: toda vez que você quer se orientar por um sinal exterior, isso vai te colocar em maus lençóis. Meu Deus. Quando precisamos de uma direção ou de uma confirmação de Deus, o certo é orar. Amém. O certo é ficar sozinho com Deus. O certo é esperar por Ele, para Ele falar. O certo, irmãos, é buscar Deus. Por causa de um jejum. Faça o que nós chamamos de disciplinas espirituais. Mas o que a gente quer? Não, se for da vontade de Deus, vai dar certo. Isso está errado. Meu Deus. Não faça isso. Porque isso é você estar colocando a responsabilidade nas mãos de Deus. E não é. A responsabilidade dele é nos direcionar. Mas a nossa é de agir de acordo com a direção. Meu Deus. Muitos irmãos, muitos, têm frases como: se for de Deus, Ele vai fazer isso. Ou, se isso está acontecendo, é um sinal de que Deus está no negócio. O sinal já está aqui dentro. Aleluia. O que vai acontecer exteriormente só vai confirmar o que eu já tenho no interior. Amém. Eu tinha mais algumas coisas para falar, mais um texto para ler, que é maravilhoso inclusive, mas já são 11h54 e eu não vou fazer isso com vocês. Vou apenas citar Atos capítulo 3, não precisa abrir. Pedro e João, num lugar do templo chamado Porta Formosa. A Bíblia diz que havia ali um aleijado todos os dias pedindo esmola. Só que um dia foi diferente. Pedro e João olhando para ele, ele falou: me dá uma esmola. Eles falam: o que eu tenho, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Já ouviram esse texto? Por que eles não falaram antes? Já que eles passavam ali todos os dias, talvez até conheciam aquele cara, porque eles ainda não tinham um impulso. De repente, naquele dia, eles foram impulsionados por Deus. Olha para aquele cara. Note que não é voz, é apenas um impulso. E é tão legal esse texto, porque a Bíblia fala assim, né, que eles falam: o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, não é? Aí o que acontece? Bom dia, graças a Deus do Senhor Jesus, estão aqui comigo? O que acontece quando eles falam levanta e anda? Não, Senhor, ele não andou e levantou, ou levantou e andou, ele continuou no mesmo lugar. Aí a Bíblia diz que Pedro e João, pegando na mão dele, o levantaram. Oh, que doido. Pegando a mão dele, o levantaram. Por que eles fizeram isso? Eles podiam desistir na primeira. Levanta e anda, ele não levantou, não era de Deus, não, vamos embora, vamos para o próximo. Mas como eles tinham um impulso de Deus, eles falaram: não, tem que acontecer alguma coisa, Deus falou para vir aqui. Pegaram o cara e levantaram. Acho que se eles pegassem o cara e não levantassem, e ele não andasse, eles iam jogar ele pro alto, sei lá, fazer uma maratona com ele. Segura de um lado aí, Pedro, o João de um lado, o Pedro do outro, sai empurrando o cara. Mas eles iam fazer alguma coisa até que aquele cara andasse, porque eles já tinham um impulso.
Meu Deus. Para finalizar, uma frase. Se você deseja fazer algo que não tem vontade de fazer, isso é o que você precisa fazer. Vou repetir. Se você deseja fazer algo que não tem vontade de fazer, isso é o que você precisa fazer. Como você pode ficar pensando em alguma coisa que você não quer fazer? Já viu quando você está assim, às vezes assistindo Netflix, vê um negócio dentro de você e fala assim, faça isso. Agora. Aí você fala assim, sai, sai. Ou senão você fala assim, a minha cabeça não está boa não. Acho que eu tenho que procurar um terapeuta. Aí o problema está lá no terapeuta, fazendo terapia, né? Aquele lenga-lenga, enfim, claro, psicólogo, terapia. Aí vem de novo aquele negócio. Gima, eu não consigo parar de pensar nisso, não tem condições de negócio desse, como pode? Como pode você ficar pensando numa coisa que você não tem vontade de fazer? Impulso do Espírito. Enquanto você não se dispor a obedecer, vai ficar aí. E alguns ficam até no leito de morte. Já ouviu falar no leito de morte? A pessoa fala, eu devia ter feito isso. Pois é, o Espírito falou lá, não foi? Irmãos, a gente tem que tomar alguns cuidados. Meu Deus. Na minha pequena e suave experiência, eu preciso falar para você sobre os cuidados que devemos, porque eu vejo alguns excessos que muitos cometem que acabam atrapalhando os outros. Porque quando você vê alguém cometendo um excesso, você fala, eu também não quero isso. E aí você acaba se bloqueando, é igual orar em línguas. Por que muita gente não ora em línguas? Porque já viu muita gente orando e falando coisa errada. Se não tiver ninguém para interpretar, não tem que orar. Ele falou, quando Paulo fala, se não tiver ninguém para interpretar, ele não está falando de orar em línguas, está falando de dom. Mas isso é assunto de uma outra pregação. Eu estou dizendo apenas um exemplo do mal que faz o excesso. O dízimo, a gente discute o dízimo até hoje por causa dos excessos que começaram lá atrás. Cuidados que devemos tomar. Primeiro, cheque esses impulsos com um cristão mais maduro. Irmão, estou sentindo um negócio, me ajuda a entender. Irmão, eu não estou sentindo paz para fazer isso. Eu faço, mas eu não estou sentindo paz, me ajuda. Então, cheque os impulsos com um cristão mais maduro. Segundo cuidado, tenha certeza que você não está ferindo nenhum princípio bíblico. Não, pastor, eu senti que eu não devo entregar o dízimo. Pastor, eu senti que eu não preciso perdoar. Então, se você está ferindo um princípio bíblico, quem não trabalha também não coma. Eita! Se você está ferindo um princípio bíblico, irmão, Deus não está no negócio, porque Deus não pode desfalar algo que Ele falou na palavra dele. Amém. Eu sinto que é de Deus, pastor. Está sentindo errado. Feriu a Bíblia. Para de sentir. Terceiro, cuidado que você deve tomar. Não confunda impulso com precipitação. Aí eu tive um impulso e já logo sai fazendo. Não, isso chama precipitação. Isso chama-se precipitação. Impulso. Esse negócio de quem chega primeiro bebe água limpa só vale para sentar no sofá ali, ó. E olha lá. Quarto. Espere as evidências se alinharem. Espere as evidências se alinharem. Isso é importante. Às vezes Deus vai te dar um impulso e que as circunstâncias estão completamente fora daquela realidade. Você fala, isso não pode acontecer. Então qual que é o certo a se fazer? Esperar.
até que Deus possa mudar as circunstâncias. Lembra do Samuel? O Samuel esperou, irmãos, até os 49 do segundo tempo. Ele ficou tranquilo. Ele falou, alguma coisa vai ter que acontecer. E saiu Davi de onde ele menos esperava. Aleluia. Então, enquanto as circunstâncias não se alinharem, não haja. Quando Deus te dá uma direção, seja pela voz dele, que é o que eu vou falar semana que vem. Você sabe que eu estou te aguçando para vir semana que vem, né? Você vai ouvir uma voz doce e suave no seu ouvido. Aleluia. Seja através da voz, ou seja através do impulso. Toda a direção de Deus tem 3 características, anote isso. Seja a voz de Deus, ou seja o impulso, a direção de Deus tem 3 características que precisam se alinhar. Enquanto essas 3 coisas não estiverem alinhadas, não haja. Qual que é? Primeiro, tudo que Deus te fala, Ele te dá uma palavra para confirmar. Tudo que Deus te fala, Ele vai te dar um versículo bíblico para confirmar. Seja um versículo que o pastor vai citar, seja um que você vai estar lendo, seja aquele que você lê no Facebook. Use essa página desse Facebook para alguma coisa, irmão. Algum lugar Deus vai te dar uma palavra. Sempre. Vocês estão aqui porque Deus me deu. Vocês estão aqui, né? Eu estou aqui porque Deus me deu uma palavra. Se Ele não tivesse me dado, minha esposa está aqui, sabe? Eu não agiria, não age. Eu só vou agir quando Deus me dá uma palavra. Eu fico inerte. Às vezes eu falo, não sei o que fazer, então eu vou esperar. Eu estou no momento atual que estou esperando. Porque faltou um momento da revelação. Então, ou ele está em mim, provavelmente, ou Deus está esperando alguma coisa. Amém. Mas eu estou tranquilo, uma hora Davi vai aparecer. Amém. Então, primeira coisa, uma palavra de Deus. Segundo, preste atenção. Já estou terminando. Quantas horas? 12:04. 12:15 você está saindo por essas portas. Me dê mais 11 minutos. Nem que eu tenha que acabar por quase metade aqui, mas vamos lá. Precisaria de mais uma meia hora, mas não tem. Primeira coisa, Deus vai te dar uma palavra. Segundo, Deus nunca te manda fazer uma coisa que você não tenha condições de fazer. Meu Deus. Deus não te manda fazer uma coisa que você não tenha condições de fazer. Deus conhece o seu limite. Terceiro, as circunstâncias precisam confirmar o que Deus falou. Se as circunstâncias não estão confirmando, volte a orar. Lembra de Samuel? Samuel chegou lá, as circunstâncias foram contrárias. Então o que ele fez? Esperou. Três coisas: palavra, capacidade e circunstâncias. Note, eu não disse que no momento que você recebe a direção, as circunstâncias são boas. Às vezes, quando Deus dá a direção, a circunstância é toda fora. Esse é o momento de você falar: eu preciso esperar as circunstâncias se alinharem. Conclusão: receber a direção de Deus para decisões de nossas vidas é um benefício da vida cristã. E deveríamos lançar mão dessa direção sempre que necessário. E o testemunho interior é a forma primária que Deus faz isso. A forma que Deus mais usa é o impulso. Ao contrário do que muitos dizem, a voz, ela vem às vezes porque você não obedeceu o impulso. Porque a forma primária é o impulso. Muitas vezes desconsideramos o testemunho interior. Queremos alguma coisa na dimensão dos sentidos. Procuramos o sensacional e perdemos o espiritual, o simples, que está disponível a todo cristão. Vamos nos colocar de pé. Pastor, como que eu aplico essa 1 hora e 6 minutos que o senhor está falando na minha cabeça? 4 coisas.
Depois eu tenho esse estudo disponível para vocês, tá? Quem quiser, pode me mandar lá no meu zap ou... Se você não tiver meu zap, né, irmão? Misericórdia. Pode mandar no da pastora Flávia pedindo que a gente manda por e-mail. Primeiro, como que eu aplico isso? Primeiro, toda vez que você precisar decidir alguma coisa, procure um impulso. Procure, ele está lá. Se eu preciso decidir isso, que eu faço? Espere sentir a facada. Segundo, enquanto não receber o testemunho ou outra direção de Deus, continue orando. Enquanto você não sentir o impulso ou não ouvir a voz, não decida. Ah, mas eu tenho que decidir. Não tenha pressa. Como diz o versículo, né? 1 Leonardo 1:3, a pressa é inimiga da perfeição. E na outra tradução diz que a pressa é o filho do diabo. Não tenha pressa, calma. Terceira forma de aplicar isso. Preste atenção. Se arrependa. Terceira forma de aplicar. Se arrependa das vezes em que você agiu como Gideão, acreditando que os sinais exteriores eram direções de Deus. Se arrependa hoje. Amém. Quarto, Amém. não deixe nas mãos de Deus. Busque a Ele para que Ele possa te direcionar. Então, a partir de hoje, não fala, mas está na mão do Senhor. O futuro a Deus pertence. Não, Senhor, eu quero saber o que vai acontecer. E o Espírito Santo está exatamente para isso. Amém?